No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a situação de Portugal desde que o Covid-19 chegou aqui e eu vou focar também no nosso mercado de tecnologia, como o mercado reagiu desde que essa crise começou. Durante o vídeo eu vou deixar uma dica muito valiosa de como você pode encontrar e descobrir quais foram as empresas que demitiram aqui em Portugal. Esse é um tipo de vídeo informativo que eu não costumo trazer no canal. Eu não costumo trazer principalmente porque esse tipo de informação pode ficar datada e as coisas que eu disser aqui podem não ser mais verdade daqui a uma semana. É importante vocês focarem na data desse vídeo e focar que eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de maio de 2020. Sempre que possível, eu vou deixar um sinal aqui na tela falando que o link, da fonte que eu utilizei para falar o que eu vou falar aqui está na descrição. Como esse vídeo é especialmente para pessoas que já estavam interessadas em vir para Portugal e estão me perguntando como que o mercado reagiu aqui e se isso pode impactar negativamente em contratações futuras, primeiro, antes da gente falar do mercado, eu quero falar um pouco da história de como o país reagiu à pandemia e vai ser bem rápido. No dia 2 de março de 2020, foram confirmados os 2 primeiros casos de Covid-19 aqui em Portugal. Menos de uma semana depois, no dia 8 de março, a gente já tinha 29 casos confirmados. No dia 12 de março, todas as escolas foram fechadas. E é importante dizer que aqui em Portugal, 22% da população é composta de pessoas idosas. Então, quando o governo decidiu fechar as escolas, é porque aqui existe uma interação muito grande familiar entre os idosos e as crianças. Então, as crianças poderiam estar sendo um transmissor da doença, levando a doença para os idosos, que é a população, como a gente sabe, a população de risco dessa doença. Então, isso foi uma decisão super acertada de Portugal, já que, de novo, Portugal tem uma população idosa bem maior que a do Brasil. No dia 14 de março, 169 casos já eram confirmados. Nessa data, eu já estava trabalhando de casa, a minha empresa já tinha meio que obrigado todo mundo a trabalhar de casa e algumas outras empresas já estavam tomando essa atitude também. Nessa altura também, Portugal recebeu um investimento da União Europeia de 1 bilhão de euros para conseguir reagir à pandemia. O país ia precisar de dinheiro para investir, principalmente na saúde, em materiais e tudo que a gente imagina que é preciso para combater esse vírus. No dia 18 de março foi declarado o estado de emergência. Isso foi uma coisa bem polêmica e bem preocupante aqui, que impactou nossas vidas aqui em Portugal, porque o estado de emergência define que a liberdade que nós temos no dia a dia é restrita. E brincar com a liberdade, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, é uma coisa muito séria. Pelo menos no Brasil deveria ser sério, então foi uma coisa que impactou bastante a gente. Depois desse decreto, alguns dias depois, foram definidos o que exatamente esse decreto era sobre. Então, nenhum estabelecimento não essencial pode abrir. Então, bares, restaurantes, todos fechados, tudo fechado. E as pessoas só podem sair das suas casas para fazer compras essenciais e para fazer atividades físicas isoladas, individuais. Qualquer pessoa que não respeite essas regras estava correndo o risco de ser presa, na verdade, ou levar alguma multa quanto a isso. Eu tenho um número de pessoas presas, eu vou tentar deixar isso aqui na descrição, em algum link. Uma semana depois, no dia 27 de março, foi declarada a lei do layoff. Aqui em Portugal foi definida essa lei que garante que as empresas que estão correndo risco financeiro consigam dispensar os seus funcionários ao invés de demiti-los. É um tipo de lei que tenta garantir o emprego das pessoas a longo prazo, ou seja, não queremos demissões, mas também tenta proteger as empresas do grande rombo que elas podem estar sofrendo durante a pandemia. Então essa lei funciona ainda mais ou menos assim.
A empresa pode dispensar o funcionário, mas ela tem que continuar pagando 30% do salário dessa pessoa e os outros 70% é pago pela segurança social, pelo governo. A situação atual de Portugal é que todas as fronteiras, sejam aéreas ou sejam terrestres, estão fechadas. Portugal tem uma grande vantagem em fronteira, né, terrestre, porque a gente só faz divisa, a gente só tem uma fronteira com um país na Europa, que é a Espanha. Isso pode ter facilitado um pouco as coisas. Mas independente disso, eu tenho visto notícias de vários jornais diferentes da Europa dizendo como Portugal reagiu bem à pandemia. Se a gente comparar a Espanha, que é do lado de Portugal, é como se fosse Minas e São Paulo. A Espanha foi um dos países mais afetados pela pandemia e Portugal saiu super bem comparando com a Itália proporcionalmente, obviamente. Hoje, dia 2 de maio, é o último dia do estado de emergência. A partir de amanhã começa um plano de ação para a gente voltar aos poucos para a vida normal ou quase normal. O governo traçou um plano totalmente faseado, onde algumas empresas, alguns estabelecimentos vão voltar em datas específicas e tudo vai acontecer aos poucos e com muita observação para não deixar que os números subam novamente. Eu vou deixar o link para esse plano também aqui na descrição. Eu quero deixar claro que a gente não pode comparar a realidade daqui com a realidade do Brasil, por exemplo, ou a realidade de outro país. A gente precisa acompanhar os números da nossa realidade. Infelizmente, eu estou vendo o Brasil tomando essa ação muito precipitada de já abrir shopping, já abrir lojas. E é bem triste ver isso. Então, eu te peço para que você, se possível, fique em casa e, se possível, conscientize as pessoas que você gosta para fazer o mesmo. Esse vídeo pode ser muito importante para quem estava pensando em vir para Portugal esse ano e trabalhar com tecnologia. Se você conhece alguém nessa situação, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu posso responder qualquer dúvida aqui nos comentários ou até mesmo trocar ideias em outros vídeos. Então compartilhe esse vídeo, por favor. Esse é o cenário que a gente vive aqui hoje em Portugal. As coisas estão um pouco otimistas no sentido de que já existe um plano e a gente vai aos poucos voltar à nossa normalidade. Eu, honestamente, bem por opinião mesmo, eu estou bem cético quanto a isso. Eu acho que o resto do ano, o segundo semestre, vai ser um semestre ainda de ressaca sobre tudo que a gente viveu nos últimos meses. Portugal vai completar no fim de junho, né, quando esse plano de ação chega perto do fim, 3 meses de lockdown praticamente. Então, eu acho que vai demorar um tempo para as coisas se normalizarem 100%. Eu acho que Portugal ainda vai ter que tomar ações restritivas contra o turismo, por exemplo. E Portugal depende muito do turismo. Então, são coisas que a gente vai ter que acompanhar de perto. Sobre a nossa área de tecnologia, sim, ela foi afetada. Infelizmente, né, eu ouvi muito que a nossa área de tecnologia ela não é afetada, mas a verdade é que a nossa área ela não é uma área pura. A gente não é uma área como a área do turismo, como a área da alimentação, como a área real estate, coisas do tipo. A gente é uma área que se sustenta baseado em outras áreas. Então eu tenho amigos na Europa que trabalham para projetos e sites que vendem, por exemplo, passagens de avião na internet. Não existe mais turismo. Não existe mais turismo na Europa. As fronteiras estão todas fechadas. Imagina o impacto que essas empresas tiveram. E, obviamente, isso vai retraiu muito o mercado, fez essas empresas repensarem. Eu tenho amigos que foram obrigados a passar por algumas situações, né? E eu vou até dizer aqui já quais foram as medidas que algumas das empresas aqui de Portugal tomaram, até mesmo para evitar chegar num ponto de demissão. Não ajustar salários. Aqui em Portugal a gente tem um calendário fiscal que termina em março. Então, em março, abril, começa um novo ano fiscal. E geralmente não, mas algumas empresas se baseiam nesse calendário para fazer ajustes de salário. Então, ajustes de salário são feitos sempre em abril, que eles são decididos. E algumas empresas
optaram por esse ano não fazer nenhum ajuste de salário. Ninguém teve o salário aumentado, né? Teve um aumento de salário esse ano, como uma medida de tentar evitar demissões e enxugar gastos, já que os lucros caíram bastante. Outra forma que as empresas reagiram para evitar demissões foi usar o layoff, né? Foi usar a lei de suspensão de trabalho, que eu falei no começo desse vídeo. Então essas pessoas, elas não foram demitidas, mas elas foram dispensadas do trabalho e elas recebem uma porcentagem, né, paga pelo, como eu disse, porcentagem paga pela empresa ou porcentagem paga pelo governo, mas existe um teto para esse pagamento. Então, obviamente, essas pessoas podem ser sim afetadas com um salário, com um ganho mensal menor do que elas ganhavam antes. Só até uma data que eu vou deixar aqui na descrição o link, 600 mil pessoas, 600 mil funcionários em Portugal foram afetados pelo layoff. Eu não tenho os números especificamente da nossa área de tecnologia, mas dá para ter uma ideia de como isso impactou o mercado daqui. Outra forma que as empresas viram para enxugar os seus gastos foi não renovar contratos. Aqui em Portugal, demissões por justa causa são raríssimas. É muito difícil uma empresa encontrar uma justificativa legal para demitir um funcionário. Essa é a percepção que eu tenho aqui do mercado. Mas, em contrapartida, o período de experiência aqui para contratos, né, parecidos com o CLT que a gente tem no Brasil, é de 6 meses. Ou seja, você tem 6 meses de experiência e não 3, como a gente tem no Brasil. Não sei se isso mudou com a reforma trabalhista. Então, o que tem acontecido aqui em alguns casos é que as empresas decidiram, quando a pessoa chegou nos 6 meses, não renovar o contrato. Porque ela sabia que se ela renovasse o contrato, ela não ia poder demitir essa pessoa facilmente depois. Então, ela optou por não renovar. Isso até causou algum estresse, né? As pessoas viram isso como uma coisa bem ruim, porque eu mesmo vi empresas que não renovaram o contrato, dispensando essas pessoas e abrindo novas vagas, ou seja, contratando pessoas para entrarem novamente não, mas outras pessoas entrando com um período de experiência. Porque esse período de experiência é um período onde a empresa pode demitir na altura que ela quiser. Então foi uma coisa bem chata, mas foi uma estratégia para evitar passar por problemas mais graves. E ainda tem uma outra forma de evitar as demissões. Algumas empresas optaram por reduzir o período de férias desse ano dos seus funcionários. Então, algumas empresas tinham X dias de férias por ano e elas reduziram esse número para 22 dias, por exemplo, que é o mínimo que Portugal exige, que as leis trabalhistas daqui exigem. E isso já enxuga bastante os gastos, porque você não tem um funcionário que não está trabalhando e vai receber mesmo assim um dia de férias. Para expor esses pontos aqui para vocês, eu me baseei em relatos reais. Pessoas estão relatando os seus casos dentro das empresas numa página muito legal que a equipe do Teamlyzer produziu. E eu vou deixar esse link também aqui na descrição. Infelizmente, além dessas formas que eu apontei aqui, algumas empresas não conseguiram e demitiram sim seus funcionários. O que nos surpreendeu aqui em Portugal é que algumas empresas que a gente até considerava cases de sucesso, né, startups unicórnios, acabaram demitindo aqui em Portugal. Eu tenho um amigo muito próximo que foi afetado por essa demissão, ele foi demitido. Eu não consegui convencer ele a tempo desse vídeo para ele participar aqui com a gente. Se eu conseguir gravar a tempo de lançar o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui linkado, mas se não, o vídeo vai sair lá no meu Instagram. Então, @quero ser programador. Me segue lá para ver essa declaração do meu amigo. Ele foi sim afetado, então o mercado realmente se sentiu impactado com isso. A gente teve várias demissões, a gente tem empresas que não estão mais contratando, estão segurando suas vagas para esperar se o mercado se estabiliza.
Mas, por outro lado, o que meu amigo disse é que ele divulgou no LinkedIn que ele precisa de um novo emprego e prontamente apareceram vários recrutadores. Ele já entrou em vários processos seletivos. Eu acho que ele até já se reposicionou no mercado e vai começar a trabalhar na próxima semana, o que realmente levou um tempo para ele se reposicionar, porque aqui as entrevistas de emprego e os processos são um pouco mais longos, né? Tem várias fases. Então, de certa forma, ele foi afetado negativamente, sim, mas já está tudo bem, que é muito bom. Mas eu quero que você fique sabendo disso, que sim, o mercado foi muito afetado, mas ainda há vagas. Eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, então deixem aqui nos comentários. É um vídeo totalmente diferente dos vídeos que eu trago aqui no canal. E se vale a pena falar mais sobre o dia a dia de Portugal, nem que seja por aqui ou nem que seja lá no Instagram. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!